Como prometido no vídeo anterior, eu vou continuar falando das minhas discografias. E hoje eu vou falar da minha discografia do Frank Zappa. E ainda nesse contexto, né, de discografia e tudo mais. O primeiro foi Pink Floyd, o segundo foi Divine Comedy, o terceiro foi The Residents, que foi o vídeo passado, e hoje Mr. Frank Zappa. Por que eu escolhi o Frank Zappa? Porque o Zappa é um cara fodão que dispensa comentários, dispensa apresentações, né? Todos nós conhecemos o Frank Zappa. Bom, conheço o Frank Zappa desde a década de 90, sei lá, 93, 94. Esse aqui é o primeiro, Freak Out, de 66, possivelmente o primeiro disco duplo do rock and roll, junto com Blonde on Blonde, do Bob Dylan. Esse daqui eu já tinha original, então eu mantive o encarte original. Esse daqui é o Absolutely Free, segundo disco, de 67, ainda com The Mothers of Invention, que era a primeira banda do Frank Zappa. Esse daqui é o famosíssimo We're All In It For The Money, porém, essa edição é uma edição diferente dele, porque tem o Lamp Grave aqui também, então são dois discos em um. We're All In It For The Money, que é uma sátira àquela capa famosa dos Beatles, né, de Sgt. Pepper's, e Lamp Grave, que tem um fragmento da capa original aqui. Por quê? Porque foi como eu conheci esses dois discos nos anos 90. Essa é uma edição diferente das edições originais. O próprio Frank Zappa refez esses discos, inclusive acrescentou o baixo de Scott Tunes, que era o baixista dele na época, e a bateria de Chad Walkerman. E foi como eu conheci, entendeu? E esse disco é ultra caricato, mais ainda do que já é, porque para caber esses dois discos num CD só, o próprio Frank Zappa alterou a rotação das músicas. Então as músicas estão mais rápidas. Uncle Meat, de 69, duplo. É um disco que é trilha sonora de um filme de mesmo nome, do Frank Zappa, que parece que ficou inacabado, depois acabaram de qualquer jeito, não sei. É um disco sensacional. Esse daqui é o Hot Rats. Esse disco é um disco famosíssimo, é um dos preferidos de muita gente, principalmente os iniciantes de Frank Zappa, porque é um disco que conquista, né? Por ser fácil de ouvir, tem muita guitarra improvisada. Aí tem uma sequência muito legal. Esse aqui é o Waka Jawaka. É um disco bem curtinho, bem rapidinho. E eu não consigo desassociá-lo desse disco aqui, por exemplo, que é o próximo, The Grand Wazoo. São dois discos muito parecidos, aliás. Esse daqui é o Apostrophe, um disco muito famoso também, do Frank Zappa. Esse daqui eu tinha o original também, então eu mantive o encartezinho e o CD. E tem uma suíte sensacional aqui nesse disco, que é a Don't Eat the Yellow Snow, uma das músicas mais criativas do Frank Zappa. Esse, por sua vez, é o Overnight Sensation, um disco sensacional também. Da mesma maneira que o We're All In It For The Money foi lançado junto com o Lamp Grave, esses dois discos aqui foram lançados juntos também. Porém, o Zappa dessa vez não precisou alterar a rotação, então são dois discos normais. Claro que dentro da normalidade zappiana, né? Daí tem o Zut Allures, de 76.
Bom, esse disco aqui tem The Torture Never Stops, né? E tem Disco Boy, Black Napkins. Daí já tem um salto maior, né? De alguns anos para esse Joe's Garage. Então é um disco duplo. Na verdade, o vinil é triplo, mas em CD coube 2. Que é o Joe's Garage ato 1 e o ato 2 e 3. Daí depois, coladinho no disco anterior, tem esse Shaker Booty, disco muito famoso também do Zappa, que a galera gosta muito. Esse aqui eu tinha o original, então eu mantive o encarte com todas as letras, bonitinho e papapá. Esse daqui é o gloriosíssimo You Are What You Is, talvez seja o meu preferido do Zappa, e foi o primeiro disco dele que eu conheci, lá nos anos 90, e eu tenho uma história curiosíssima sobre esse disco aqui. Bom, essa edição é a melhor edição do You Are What You Is, que é a da Zappa Records, que foi lançada antes da Rykodisc e antes dos remasters de 2012. Na época, eu tinha esse disco em fita cassete, porque meu amigo gravou para mim. Depois eu cheguei a comprar a edição da Rykodisc, mas não era a mesma coisa, porque a mixagem de todas as outras edições não tá muito boa, não tá tão boa quanto essa. O som dessa edição aqui é cristalino. Dá pra ouvir todos os instrumentos, não fica nada embolado, nem saturado, nem distorcido. Nas outras versões, sim. Eis que um dia eu estava folheando os discos no sebo, né, garimpando, e achei esse disco aqui. E obviamente eu comprei, né? Por isso é a versão original, aqui com encarte e tudo, né? Da Zappa Records. E cheguei em casa e folheando o encarte, eis que me deparo com a assinatura desse meu amigo. Não sei se dá pra enxergar. A assinatura desse meu amigo que gravou a fita cassete pra mim nos anos 90. Era o próprio disco. E depois tem alguns discos da última turnê do Zappa, de 1988, o Broadway The Hard Way. Esse disco aqui tem a participação inclusive do Sting, cantando Murder by Numbers. Tem uma versão lindíssima de Stolen Moments. Daí tem o The Best Band You Never Heard in Your Life, CD duplo, da mesma turnê. Tem alguns covers inusitados aqui, por exemplo, Purple Haze, Stairway to Heaven, Sunshine of Your Love, Bolero de Ravel, Ring of Fire. Ainda da turnê de 88, Make a Jazz Noise Here, que é um CD duplo também. Daí tem esse também duplo, o Civilization Phase 3, que é um disco mais eletrônico, né? O Frank Zappa está explorando bastante o synth clavier. Esse daqui é o Hot Rat Sessions, que é um disco recente com sobras de estúdio da época da gravação do Hot Rats, versões diferentes. Daí tem uma pilha de CDs originais também, né? Esse é o Cruising with Rebel and the Jets. Whistles Ripped My Flesh. One Size Fits All. Studio 10. Essa daqui é uma edição rara da Barking Pumpkin.
Tinseltown Rebellion, ao vivo. Ship arriving too late to save a drowning witch. The Man from Utopia. Them or Us. Thing Fish, duplo. É uma história engraçadíssima da Broadway. Claro que da maneira satírica do Zappa, né? You Can Do That on Stage Anymore Volume 1, duplo também. É uma série de 6 discos. Isso daqui é uma coletânea chamada Strictly Commercial. Daí tem os discos daquela caixa Beat the Boots, volume 1, que é o 'Tis the Season to Be Jelly, Freaks and Motherfuckers, Saarbrücken em 1978, e o S&M. Talvez uma primeira tentativa de registrar o show de 1981 do Palladium. Alguns discos de vinil, o Hot Rats, que eu já falei dele ali atrás, seu Zut Allures, também já falei, Tinseltown Rebellion, esse aqui é duplo, também já falei do CD ali, Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch, versão europeia do Frank Zappa Meets the Mothers of Prevention, a versão americana é melhor, mas eu nunca achei em vinil, e o Jazz from Hell. E é claro que não podia faltar a pastinha do Zappa, né? Quem deu a ideia de compilar tudo numa pasta foi a Laura. Mas são recortes de revista. Essa daqui é a matéria que saiu do Zappa na revista Bis, na época. A última entrevista. Videografia. A discografia da época, né? Até a época. Essa daqui é uma revista inteira, que está aqui dentro, que tem uma entrevista com o Giulio Medaglia e tem uma citaçãozinha ao Central Scrutinizer Band, que é uma banda muito famosa que toca Frank Zappa aqui no Brasil. Recortes de jornal. Isso daqui é da época do lançamento do The Lost Episodes. Mais Frank Zappa. Mais Frank Zappa. 30 de dezembro de 98. – 18 de julho de 1997. Frank Zappa. E, pasmemos, a matéria que saiu no dia que matéria que saiu na Folha de São Paulo no dia que o Frank Zappa morreu. Isso daqui é item de colecionador, hein? Tá até amarelo o jornal.